Salve, salve, meus amigos! Sejam bem-vindos ao Fiore Biologia. Meu nome é Leandro Fiore, sou biólogo e também criador de calopsitas. E nesse vídeo eu vou gravar um tutorial básico de como cuidar bem de uma calopsita. Eu estou aqui no meu viveiro e esse ano estou tirando muitos filhotes e é impressionante como às vezes a pessoa me procura querendo adquirir, querendo comprar um filhote, mas não tem a mínima ideia de como cuidar de uma calopsita. E se você tem cachorro, tem gato, tem outro tipo de pet, mas nunca teve uma ave, esse vídeo é para você, porque cuidar de aves, principalmente aves psittaciformes, como é o caso das calopsitas, é bem diferente. Então nesse vídeo eu vou gravar um tutorial básico para você que pretende comprar ou que comprou recentemente uma calopsita, mas se você já tem calopsita e quer aprender um pouquinho mais de como dar uma vida 100% segura, saudável, e com o maior bem-estar possível, se liga nesse vídeo que esse vídeo vai ser para você. Aqui no meu ombro, meu companheiro de hoje é o George, lá atrás eu tenho o Snow, que está formando um casalzinho ali com a Julieta. Belezinha? Bora lá pro vídeo! O primeiro ponto que vamos discutir nesse vídeo é por que você quer ter uma calopsita. Eu sempre pergunto isso para a pessoa que quer comprar um filhote aqui da minha criação, e é impressionante como eu escuto às vezes: a calopsita não vai dar tanto trabalho como um cachorro, e eu já falo, cuidado, tá? Porque ela dá trabalho sim. É claro, talvez não tanto trabalho e não tanto gasto quanto um cachorro, um animal maior, mas assim como todo pet, você vai precisar alimentar, você vai precisar limpar e eventualmente você vai precisar levar ao veterinário. Tá? Então você tem que estar disposto a dar o maior conforto e bem-estar para o seu bichinho, para o seu pet, beleza? Então não pense em ter uma calopsita apenas porque você não pode ter um cachorro. É claro, eu moro em apartamento, quero ter uma calopsita no meu apartamento. Você consegue sim ter uma calopsita no apartamento, mas você tem que pensar que você não vai poder deixá-la lá numa gaiolinha, simplesmente colocar água e comida e ela vai ser feliz. Muito pelo contrário, você vai precisar fornecer outros tipos de coisas que nós vamos falar ao longo desse vídeo. É claro! Mas o primeiro passo é sim a acomodação, por isso que eu tenho uma gaiola aqui atrás. Essa é uma gaiola básica, então vamos lá para o primeiro ponto, a gaiola da sua calopsita. Mesmo que você pense em deixar ela solta na sua casa, é essencial ter uma gaiola, porque eventualmente você vai ali limpar a sua casa, você vai manusear alguns objetos e a gaiola é um local seguro para você deixar ela por algum período ou até mesmo a maior parte do dia. Essa gaiola aqui, é uma gaiola que eu considero básica, minimamente básica para você ter uma calopsita ou um casalzinho de calopsita, como é o caso aqui do Snow e da Julieta. Estão um pouco agitados porque eles estavam soltos aqui no viveiro e eu acabei colocando eles na gaiola só para gravar esse vídeo. Mas enfim, gente, uma gaiola onde a calopsita vai conseguir no mínimo abrir as suas asas, porque elas fazem um comportamento de bater as asas, natural de todas as aves, para se alongar, para se exercitar. Então, um comportamento mínimo para voo eu digo assim, para bater as asas. É claro, ela não vai conseguir voar aqui dentro, mas eu já ia falar desse ponto também. Se a sua calopsita ficar todo o período dentro da gaiola e não voar, não se exercitar, ela vai ser um animal obeso, sedentário e mais propício a desenvolver doenças. Por exemplo, o George, coitadinho, ele tem a asa cortada, porque eu já ganhei ele com a asa cortada, uma asa dele já está se regenerando, mas a outra ainda não. Então ele só caminha pelo viveiro. Agora o Snow, ele nunca teve as asas cortadas. Ele quis não. Tá, então ele já vai sair aqui, já sai voando, e ele adora voar, mesmo sendo uma ave mansa. Então eventualmente ele vai interagir comigo, vai voar até mim, Só que eu tenho certeza que o bem-estar dele vai ser bem maior pelo fato de ter as asas íntegras. Mas enfim, gaiola com tamanho razoavelmente que caiba um indivíduo com as asas abertas, tanto na lateral, quanto na vertical, quanto também na altura, no espaço tridimensional. Outro fator que eu acho muito interessante das gaiolas são essas que vêm com uma bandeja de plástico. Porque se você vai ter a sua calopsita na sua casa, dentro da sua casa, saiba que ela vai sim, principalmente quando vai se alimentar, eles jogam ração, jogam sementes para todos os lados. E essa bandeja acaba segurando um pouco da sujeira que elas vão fazer. Não significa que não vão sujar. Mas calopsitas que acabam muitas vezes vivendo em gaiola sem essa bandeja, sujam o dobro, sujam o triplo, belezinha? Então, outro fator muito interessante, vou aproximar mais aqui para vocês verem, a gaiola da calopsita não basta apenas ter a portinha fechada, ela precisa também, você precisa
improvisar muitas vezes, que acaba não vindo, algum tipo de feixe ou até mesmo de pregador, porque elas são inteligentes, tá? E elas, para abrir a portinha, é muito fácil. Né, Julieta? Vem aqui dar uma voltinha. Já viu como é que eles gostam de sair da gaiola, né? Então é essencial que você tenha alguns feixezinhos. Esse aqui feixe de chaveiro mesmo, eu acabei tirando do chaveiro e adaptando para prender as portinhas das gaiolas, ok? E eventualmente abrir as portinhas e deixar ela voar. Daí você pode estar pensando assim, você é louco, né? Se eu deixo a calopsita voar, ela vai embora e não volta mais. Pode ser que sim, pode ser que ela vá embora e não volta mais. Porém, para você poder tirar as calopsitas da gaiola, é essencial que você elimine completamente qualquer rota de fuga. Aqui eu estou dentro de um viveiro, que é basicamente um cômodo aqui da minha casa, que eu adaptei simplesmente para ter as minhas calopsitas soltas. Eu crio em colônia, então olha lá que bonitinho o Olaf, né, saindo do ninho. Então eles criam aqui soltos os ninhos, né, o ambiente adaptado. E eu, tipo assim, mesmo adaptando todo o ambiente, eu já tive problemas de aves escapando, porque eu tenho uma porta grande aqui e antigamente eu não tinha a minha porta, que acaba sendo uma porta de contrafuga, né? Então, na hora que eu abrir essa porta, eu tenho mais uma outra parte do viveiro que serve simplesmente, né, para ficar fechado. Então eu entro, fecho para abrir a outra porta para poder sair. Então você está vendo o trampo, né? Eu conheço muitas pessoas que moram em apartamentos que colocam telas, né, nas janelas ou até mesmo na sacada para evitar qualquer tipo de rota de fuga. E mesmo assim, né, mesmo colocando lá telas nas janelas, né, na sacada, mesmo assim você tem que ficar esperto. O que eu aconselho sempre é, deixa a calopsita a maior parte do tempo na gaiola e eventualmente quando você pode ficar supervisionando, daí você solta, interagem com ela, sei lá, vou ficar aqui no celular, vou deixar ela solta, em vez em quando estou dando uma olhadinha, porque elas são arteiras, tá? Como assim arteiras? Geralmente elas gostam de bicar ali o reboco da parede. Se você tem algum tipo de planta, muitas vezes plantas acabam sendo tóxicas, né? Para alguma espécie de planta tóxica, ela vai lá bicar, é muito curiosa, onde ela acaba muitas vezes se intoxicando, né? Ou até mesmo andando no chão e alguém esbarrando, pisando, abrindo a porta e batendo nelas. Então eu não aconselho também você deixar a calopsita solta, a menos que você tenha um espaço como esse aqui, um viveiro, né? Onde não vai ter nenhum outro tipo de acontecimento, outra coisa, né, interagindo com elas nesse ambiente. Ok, então a gaiola é fundamental, mas ainda temos outros requisitos básicos para sua calopsita ser saudável, para ela não desenvolver nenhum tipo de doença, que é a alimentação. No mercado hoje você encontra dois tipos básicos de alimentação, que nesse caso vai ser como se fosse o arroz com feijão da calopsita, tá? Que você vai poder oferecer todos os dias. Existe a ração, que é basicamente como se fosse uma ração de cachorro, mas é própria para psitacídeos ou para psittaciformes, como é o caso das calopsitas. Tem ração especial para calopsita, ou o mix de sementes. Na natureza, essas aves elas são adaptadas a se alimentar de sementes, então elas possuem uma predileção por sementes, mas se você optar por dar sementes para sua calopsita, saiba que você vai precisar enriquecer essa alimentação com outros produtos naturais, com outros alimentos naturais, como principalmente folhas verdes escuras, entre alguns frutos que elas acabam consumindo, como pimentão, às vezes ali a própria pimenta, dedo de moça, eventualmente alguma fruta como maçã, banana. Eu já falo que calopsitas não gostam muito de frutas, tá? As minhas aqui comem muito bem folhas verdes escuras e uma vez por semana, no mínimo, né, ou até no máximo, eu dou ovo cozido, que o ovo cozido também é rico em todas as proteínas, todos os nutrientes, todas as vitaminas básicas que a calopsita precisa. Eu vou gravar um outro vídeo apenas falando da dieta das minhas calopsitas, porque atualmente eu não estou usando mais ração, né? Usar ração e usar semente juntos também não é uma boa opção, porque a calopsita acaba muitas vezes não comendo a ração, comendo só a semente, então você acaba jogando dinheiro fora. E como eu tenho aqui, nesse momento, quase 30 calopsitas juntas, eu não consigo controlar se todas elas estão comendo ração. Então eu prefiro oferecer um alimento mais palatável, mas ao mesmo tempo garantir que elas vão adquirir todos os nutrientes. Se você vai ter uma gaiola para viver todo o tempo dentro, ou melhor, se você vai ter uma calopsita para viver todo o tempo dentro da gaiola, a ração é a melhor opção, porque ela é menos calórica.
Aqui, como o meu viveiro aqui tem 4 metros de comprimento por 2,5 de largura, eu não tenho problema com calopsitas obesas, porque elas voam, elas se exercitam, elas reproduzem-se, então o excesso de energia, de nutrientes das sementes acabam não sendo um problema aqui no meu caso. Beleza, já falamos então da acomodação, da gaiola, já falamos também da alimentação, mas saiba que você ainda pode oferecer algo chamado enriquecimento ambiental. Enriquecimento ambiental, gente, consiste em uma série de técnicas, às vezes até a própria alimentação natural já é considerada um enriquecimento ambiental, porque a ave vai gastar tempo ali descascando a semente, né? Mas se ela já come semente, você pode oferecer brinquedos. Vou mostrar alguns aqui, ó. Eu acabo pendurando algumas coisas no teto, né? Acabo muitas vezes confeccionando algumas coisas. Elas adoram palito de sorvete, ó, como tem ali no cantinho, né? É claro, tem que tomar cuidado porque nem todo objeto pode ser colocado, né? Muitas vezes um plástico, alguma coisa pode ser tóxico. Opte por produtos à base de madeira natural, sem corante, né? Madeiras como, por exemplo, pinos. Você tem casca de pinos para comprar no mercado, ou às vezes até o palitinho de sorvete também, que não é tóxico. Eles adoram destruir qualquer coisa que seja de madeira. É mesmo? Depois do ambiente, depois da alimentação e depois do enriquecimento ambiental, na verdade não deveria nem estar em quarto lugar, mas é um fator muito importante que é a higiene da sua ave, né? Pelo menos uma vez por semana você tem que higienizar toda a gaiola. Né, um paninho ali com algum tipo de produto, existem produtos próprios para fazer esse tipo de higiene à base de amônia quaternária, tem vários aí no mercado, nos mercados pets mesmo, mas você pode estar optando também por um detergente neutro, até mesmo ali uma água sanitária, né, aqui boa, diluída ali naquela concentração que geralmente a gente usa para limpar a casa, né, claro, daí você retira a ave da gaiola, faz a higienização, limpa, tira qualquer resquício ali de fezes que porventura vai acabar ficando preso ali na gaiola. Isso porque, gente, muitas vezes esse tipo de matéria orgânica pode atrair ou pode servir de meio de culturas para bactérias, fungos que podem contaminar a sua calopsita e daí ela vai ficar doente, beleza? Então a higiene é um fator importantíssimo. Outro ponto muito interessante é a companhia. Se você quer ter apenas uma calopsita, saiba que talvez seja interessante ter 2 calopsitas, porque na natureza elas são monogâmicas. O que significa? Elas fazem parzinhos, e esse parzinho é muito fiel, eles juntos vão cruzar e vão acasalar e vão cuidar dos seus filhos, dos seus filhotes, e mesmo quando eles não estão se reproduzindo, esse comportamento, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, é muito comum nós vermos as calopsitas assim, ó, em duplas, formando casaizinhos, né, ao longo do dia, na hora de dormir, eles ficam juntinhos. Então a calopsita que é sozinha, né, ela pode muitas vezes ficar solitária, principalmente o macho, muitas pessoas relatam para mim, eu tenho uma calopsita, ela grita o dia inteiro. Daí, a hora que eu vou verificar, é um macho que está cantando, que está gritando, tentando atrair a fêmea, né? Mas a fêmea também vai se sentir solitária. A fêmea ela não vai vocalizar tanto, não vai cantar como o macho, mas ela também vai se sentir solitária se tiver apenas uma só. Então pensem já em ter 2 calopsitas, beleza? A última dica que eu vou dar nesse vídeo é principalmente para você que vai comprar uma calopsita que não comprou ainda. Sabe por quê? Evite o pet shop. Evite aquele vendedor de calopsita, procure um criador. E ao procurar o criador, peça fotos, peça vídeos, pergunte se ele tem página na internet, que você possa ver minimamente como é o manejo desse criador, né? Se ele realmente tem respeito ali pela criação, porque tem muitas pessoas que acabam... É sério, gente, às vezes eu recebo ligações, WhatsApps, de pessoas me perguntando assim, você tem um lote de calopsita para vender? Eu já respondo na hora, olha, não trabalho desse jeito com um lote. Esse vendedor muitas vezes ele sai ligando para os criadores, e os criadores às vezes têm muitos filhotes e acabam vendendo por um preço muito baixo, só que esse vendedor ele armazena tudo em gaiolinhas pequenas, sem higiene básica, as calopsitas acabam ficando doentes. E se você comprar uma calopsita dessa, você pode estar levando doenças para dentro da sua casa, doenças que muitas vezes são zoonoses. O que é uma zoonose? É uma doença que pode ser passada aí para o seu filho, para alguém da sua casa, entendeu? Então é muito complicado.
procure um criador responsável, peça para ver ali as calopsitas dele. Se você evidenciar calopsitas mal cuidadas, calopsitas doentes, né, é claro que você não vai comprar um filhote desse local. E você pode inclusive até denunciar esse cidadão por maus tratos, beleza? Então, a principal dica: procure sempre um criador, tá? Eu tenho vários outros vídeos aqui no meu canal sobre calopsitas, pretendo produzir mais conteúdo daqui pra frente, mas já vou deixar aqui no final vários cards, por exemplo, falando dos malefícios do corte de asa, e eu vou fazer vários vídeos também mostrando aqui passo a passo do processo de criação e também, né, sobre algumas doenças, as doenças mais comuns que acarretam, né, que acabam levando calopsitas a adoecer. Belezinha? Gostou desse vídeo, gente? Foi útil pra você? Então deixa um like aqui, se inscreve no canal que vai ter mais conteúdo top, mais conteúdo da hora. Belezinha? Quer apoiar o meu trabalho? Vou deixar a chave Pix aqui de baixo pra você ser um apoiador, porque com certeza, né, gente, ajuda muito. Beleza? Falou, tchau, tchau!